também serei muito breve diante do que está colocado não só no mundo, mas que a gente encontra o epicentro exatamente na capital do Rio de Janeiro, que é exatamente o debate sobre a quarentena, o debate que as pessoas precisam se manter em casa para poder aí mitigar de uma forma concreta o alastramento e o contágio aí do coronavírus. Mas seria, senhor presidente, surpresa minha se as insensibilidades não aparecessem aqui dentro dessa casa, como colocou o PSL de maneira muito cruel. Falar nesse momento de invasão ou falar que uma pessoa não merece ter um teto na cabeça, quando o que está colocado pelos órgãos públicos de saúde é justamente que a pessoa faça a quarentena, me parece não só desumano, mas de uma covardia, que é o que tem sido relevante na participação do PSL aqui dentro dessa casa. Claro que concordo com as preocupações do deputado Bulhões, mas ainda assim se revela um pouco mais fora de prática, justamente nesse momento em que se exige dessa casa uma responsabilidade também sobre aqueles e aquelas que não têm moradia, por exemplo, para se colocar em quarentena, que o governo do estado exige. Então, essas pessoas que não têm teto, que não têm moradia digna, elas vão ser o quê? Colocadas no cárcere? A gente já vê, por exemplo, nos 2 últimos fins de semana, a morte de pessoas dentro do sistema penitenciário. E quem é que pautou esse tema aqui? É importante que a gente fale também daqueles que estão em privação de liberdade, que hoje o teto deles é o espaço do cárcere. Então, qual é, na falta, e já se dizia que na falta de uma política pública de habitação, se coloca uma habitação como cárcere, por exemplo, porque a gente vê também nesse momento uma possibilidade de endurecimento nas políticas higienistas, nas políticas de controle aos corpos. E eu sei bem de quais serão os corpos controlados durante uma pandemia como a do coronavírus. É justamente da pessoa que está em vulnerabilidade, uma pessoa negra, pobre, favelada, sim, que hoje não tem uma casa para morar, uma moradia digna para morar, porque essa casa aqui também deixou que se descentralizasse os fundos relacionados ao FEIS. Então, senhor presidente, me parece que nesse momento, e aí que o projeto está claro, né, gente? Vocês podiam dar uma lida. Determina a suspensão do cumprimento de mandados de reintegração de posse, emissão de posse, despejos e remoções judiciais ou extrajudiciais enquanto medida temporária de prevenção ao contágio e de enfrentamento da propagação decorrente do novo coronavírus. Está claro o projeto? Isso é uma medida temporária. Agora, que desumanidade é essa de não prever que as pessoas precisam ter um teto, que elas não podem ser despejadas, colocadas no olho da rua, quando a principal atuação é justamente a quarentena, quando essa pessoa precisa ficar dentro de casa para conter a proliferação do coronavírus? Me parece, senhor presidente, demais deputadas e deputados, que a insensibilidade, ela reina na fala de muitos deputados, em especial do PSL, que se colocam aí desse PSL meio governo, sei lá, não sei, difícil definir também, mas esse PSL muito afinado com o governo Witzel, que está indo contra, inclusive, a determinação do governo Witzel de quarentena. Porque me diz, hoje, concretamente, não é só déficit habitacional que temos no estado do Rio de Janeiro. Hoje, concretamente, não temos espaços nos locais oferecidos pela Prefeitura do Rio de Janeiro para que as pessoas que hoje estão em situação de rua sejam acolhidas. A gente tem esse problema clássico, crônico no estado do Rio de Janeiro. E a gente pode resolvê-lo
temporariamente, mas falta vontade política e sensibilidade humana. Muito obrigada, senhor presidente.